Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje vamos ter a aula de secretaria. Secretaria do clube é uma das coisas mais importantes que se tem no clube. Porém, ela não é tão complicada quanto dizem ser. Primeira coisa antes de se pensar na secretaria é se pensar na pessoa que vai ficar na secretaria, porque é um cargo de responsabilidade. E precisamos de ter 4 características na pessoa que for escolher para esse cargo. A característica de uma pessoa, de um secretário ou de uma secretária é organização, disciplina, comprometimento e ser sempre atualizado. Bom, organizado já diz tudo, né? O reflexo da secretaria é o reflexo do clube. Porque se sua secretaria é organizada, você percebe que o clube é organizado. É ele que dá um pouco a base disso tudo. Disciplina. A secretária precisa ser disciplinada, principalmente em questões de datas. Ela precisa estar sempre a par de datas, tanto coisas que acontecem no clube quanto coisas que acontecem na sua associação, união. Então, ela precisa estar compromissada, disciplinada com esses aspectos. O compromisso dela é sempre se dedicar a isso. Tanto que não é aconselhável a pessoa que ocupa a secretaria ter outro cargo. É sempre recomendado a secretária ficar só nesse cargo, porque ele exige muito empenho dessa pessoa. E atualizado, né? Como eu disse, sempre temos alguns eventos, algumas coisas que acontecem, e a secretária ela precisa estar a par de tudo para repassar para o clube, para repassar para o pastor, para repassar até mesmo para as crianças. Bom, para a gente dar início, depois que a gente já tem a pessoa, né? Algumas coisas que a secretaria precisa estar a par. O arquivo morto. Arquivo morto são todos aqueles documentos que temos no clube. É um catálogo de fichas de membros anteriores, às vezes até mesmo pastas de coisas anteriores que a secretaria teve. Isso é muito importante a gente ter guardado. Outra coisa que a secretária também precisa ter é a pasta de membros. A pasta de membros, ela é o arquivo atual do clube. Dentro dessa pasta deve conter todos os dados de cada membro. É ela que é sempre carregada para todos os eventos quando se tem. Vou listar as coisas que é necessário ter dentro dessa pasta. A primeira coisa e mais importante é a ficha de cadastro. A ficha de cadastro é aquela que quando a gente entra no sistema de clube, né? Ela é a primeira coisa que aparece do desbravador. Lá tem o nome, lá tem o nome dos pais, o número de telefone, tem todos os seus dados, né? Endereço e tudo mais. Então essa é a ficha principal, né? A folha de rosto de cada membro. Logo depois vem a ficha de saúde. A ficha de saúde é uma coisa muito importante, ela ser sempre atualizada. Ela tem que estar você tem que estar sempre em contato com os pais para ver se alguma coisa alterou, se alguma doença, alguma vacina, é muito importante, porque quando saímos para algum evento, a ficha de saúde é uma das coisas que vai dar base ao médico em algum atendimento, se necessário. Então a ficha de saúde, ela tem que ser sempre atualizada e ela precisa estar sempre lá com as coisas do desbravador. Outra coisa também, além da ficha cadastral e da ficha médica, são a cópia de alguns documentos. Os documentos que temos cópia é o RG ou a certidão de nascimento autenticada. Por que autenticada? Quando a gente autentica o RG ou a certidão, a gente está validando ela como um documento quase que original. Ou seja, quando você vai fazer uma viagem, você não precisa levar o documento original da criança. E isso é bom, porque não tem riscos de perder. Sabemos que é muito caro esses documentos. Então, quando você pede para o pai e você deixa autenticado o RG ou a certidão de nascimento quando a criança não tem, isso daí, consequentemente, você não usa o documento dele. Outra coisa é a cópia do CPF. Hoje em dia é muito comum, junto com o RG, já ter o CPF. Então, é mais fácil de se ter a cópia do CPF. Principalmente o CPF da criança quando a gente faz o cadastro no sistema. O sistema ele não aceita o CPF se não for da criança. Ele precisa ter o CPF da criança, principalmente pela questão de seguro. O seguro aceita o CPF somente da criança. CPF é a coisa mais simples de tirar. Se às vezes acontece de alguma criança não ter, é só ela solicitar. Em uma semana ela já tem esse CPF, não é uma coisa difícil. Outra coisa que é importante ter é o comprovante de residência dessa criança. Alguns grandes eventos ou alguns tipos de eventos, ele pede essa certidão, esse comprovante de residência. Então, é muito importante termos esse documento. Outra coisa é a autorização de participação do clube. A autorização de participação do clube é importante
porque ali o pai ele vai estar falando, olha, tá ok, meu filho pode participar regularmente da reunião de clube. Pode acontecer casos de pais separados, isso também é comum acontecer. A autorização tem que vir dos dois, porque pode acontecer a questão de falta de comunicação, um tá sabendo e o outro não, às vezes a criança tá um fim de semana na casa, não tem. Isso é uma responsabilidade também pro pai, porque ele sabe que a partir do momento que ele autoriza, ele está ali participando, sabe que é onde seu filho está, isso também ajuda muito na seguro, porque vale mostrando, hoje ele tá na reunião, tá tudo certinho. Outra coisa é o código de disciplina. A maioria dos clubes já é uma coisa documentada, né? O código de disciplina do clube, que é uma coisa básica, que fala as regrinhas básicas do clube, estar sempre de lenço, estar sempre com o uniforme, ir com os materiais, estar presente no horário, participar dos eventos. Lá também exige, a maioria, né, dos documentos, que os pais participem, né? Isso é uma coisa que o desbravador e o pai assinam normalmente. Então, o código de disciplina, ele é uma ajuda para a criança ter uma ideia de como funciona o clube e de quais são as suas responsabilidades. Outra coisa também já indo para a questão da diretoria. Todos esses que eu falei são para as crianças. Normalmente a gente pede para todos os menores, né, de 18 anos, né, 16 anos no caso, esses documentos. Principalmente a carteira de vacina, a cópia da carteira de vacina é uma coisa que é importante a gente ter também. Porque, como eu disse, né, se acontece algum acidente, quando ele vai ser atendido, vai ter aqueles documentos, a hora que o médico for ver, ele sabe o que ele vai agir. Principalmente quando eu falei da ficha médica, na ficha médica, ela vai estar falando se a criança tem alguma alergia, algum medicamento que já toma, isso daí vai ajudar muito se precisar de um atendimento. São coisas importantes. Bom, indo já para a diretoria, além desses documentos, é muito importante ter o termo de voluntariado. Perdão. O termo de voluntariado ele é muito importante na questão de a pessoa estar falando que ela não está ali para receber um salário. O termo de voluntariado é a prova que a pessoa está ali por livre e espontânea vontade. Ela está fazendo um trabalho, ela está fazendo por vontade própria, ela está fazendo serviço para Deus. Como foi falado no marco esse ano, o termo de voluntariado também está sendo necessário para aquelas pessoas que vão dar aulas extras no clube. Eu vou chamar um irmão da igreja ou um pai para estar passando aula de alguma especialidade específica. Então essa pessoa assina o termo de voluntariado, porque ela mais para frente, infelizmente a gente não sabe como é o ser humano, a gente não sabe se ele vai falar, olha, eu trabalhei, eu quero receber por isso. O termo de voluntariado está ali como prova. Então a secretária precisa estar sempre ativa a isso para saber se alguma pessoa de fora vem e passar esse documento para não ter problema. Outra coisa que precisamos, e última ali, mas na pasta de membros da diretoria, é a certidão de antecedentes criminais. A certidão de antecedentes criminais já diz tudo, né? Para saber se tem alguma passagem, alguma coisa. É muito importante hoje em dia. Não sabemos as pessoas que estamos lidando. Por mais que sejam pessoas da igreja, é importante a gente sempre estar com isso atualizado. É uma coisa que precisamos atualizar a cada 3 meses, mais ou menos. Isso é importante termos em mãos. Bom, outros documentos que a secretária está responsável em mexer é os livros de ata. O livro de ata ele é muito importante, principalmente requisitado no ranking. Ele registra toda a reunião de diretoria e de pais. São essas duas reuniões que o livro de ata registra. Bom, ele pode ser feito digitado ou manual. Dentro do manual administrativo, ele tem o exemplo dos 2 tipos de livro de ata, tanto o digital quanto o manuscrito, o manual, né? E é importante sempre guardar e não rasurar esse documento, porque ele é um documento oficial, igual as secretarias da igreja, quando a gente faz uma reunião de comissão, tudo está documentado, o livro de ata também. Por que o livro de ata? Vamos ter uma reunião de diretoria, você vai colocar lá os membros que estavam presentes, vai falar tudo o que aconteceu. Se acontecer alguma coisa lá na frente, está registrado, olha, esse evento estava anotado aqui, então é uma coisa que a diretoria toda está sabendo, ou até mesmo aos pais, porque a gente sempre tem que ter essa reunião com os pais, né? Comunicando os eventos, falando o que acontece. Então,
Dentro dessa reunião de pais, você está registrando no livro da ata, colocando os pais que estão presentes para falar, não estava sabendo disso. Não, o senhor estava sabendo. Está aqui comprovado, está anotado, né, no nosso livro. Então, o livro de ata ele é importante para isso. Outro livro que também podemos ter no clube é o livro de Atos. O livro de Atos ele já é uma coisa mais informal que o clube tem. Ele se pode colocar a história do clube, fotos, ele já é uma coisa da rotina diária do clube. Ah, esse domingo tivemos uma reunião que foi num parque, aí você coloca lá a foto de como foi essa reunião, a pessoa que esteve presente. O livro de ato é meio que um histórico, é um diário do clube. Então é uma coisa legal de se ter, porque você pode mostrar para as crianças, esse livro fica para as crianças verem. Então, ele pode ser uma pasta ou um caderno. Entendeu? Então, não é uma coisa tão complicada. E é muito legal a gente ter dentro do clube o livro de ato. Bom, outra coisa que a secretaria mexe, a secretária, são os ofícios. Os ofícios, vamos lá. Ofício é um documento oficial de comunicação do clube com qualquer entidade, empresa ou órgão. Nós temos modelos dele lá no Manual dos Desbravadores, na página 217 até a 222. Esses ofícios é toda vez que a gente vai fazer algo oficial fora do clube, ou até mesmo, eu não tenho como reunir o meu clube na igreja, então vamos reunir o clube numa escola. Como que eu faço isso? O ofício. Vai lá, digita o ofício, coloca os dados do diretor, coloca os dados da escola que vai ser solicitada, leve esse ofício, faça 2 cópias, leve esse ofício para a diretoria da escola e também para a Secretaria de Ensino. Esse ofício é um documento base para você estar comunicando, é uma coisa formal. Ou até mesmo, vamos fazer algum projeto fora, vamos pedir alguma coisa para o nosso governo, nossa prefeitura, queremos fazer algum projeto com a prefeitura. Então, o ofício é uma forma de comunicação, é uma carta formal para você estar falando com órgãos públicos. Então, ela sempre vai ser um documento escrito de maneira formal, assinada pelo diretor. Tem alguns modelos, algumas pessoas que preferem também ser assinada pelo pastor. Então, isso é uma coisa que a gente precisa fazer com seriedade. Outra coisa que a secretaria tem responsabilidade e é uma das coisas assim que dá muito peso no clube, que são os rankings e relatórios. Bom, o ranking, como sabemos, ele é anual. O ranking, ele abre logo depois, normalmente, dos marcos e vai até o final do ano. O ranking, basicamente, é a base... Basicamente, ficou feio. Bom, o ranking, ele mostra, ele dá uma orientação para os clubes de como fazer as atividades. Ele tem lá vários requisitos, né, que precisam ser cumpridos durante o ano. Uma das coisas importantes é quando a gente faz o planejamento, a gente encaixa o ranking no planejamento, porque muitas das coisas acaba encaixando com atividades do clube, porque são coisas de atividades do clube. Então é importante a gente sempre estar fazendo ranking. A secretária, como é ela que tem acesso, é ela que está ali mexendo, fala, diretor, tá faltando tal atividade. Às vezes uma visita, diretor, a visita, lá sempre tem a questão de visita, né, de conselheiros aos seus desbravadores, esse mês não teve, é importante. Então, tá tendo essa comunicação. O ranking, ele é essa comunicação do clube com a associação. É onde a associação vê que o clube está fazendo as atividades durante o ano. E o ranking é muito importante porque ele te encaminha para os eventos, né? Conforme você vai ativo no ranking, ele te encaminha para Camporis e outras coisas. Outra coisa que também temos são os relatórios mensais, que eles são bem importantes. Os relatórios mensais, eles sempre estão disponíveis todo dia 1º até o dia 10 de todo mês. O relatório, como diz, né, relatório mensal, ele já é um termômetro para saber como o clube está, como está ocorrendo as reuniões. Tanto que no relatório ele sempre pergunta quantos membros tem ativo no clube, qual foi a frequência, que tipo de reunião que teve, se foi reunião fora, se teve alguma visitação. Esse relatório também ajuda a associação a estar cobrando os seus oficiais, por exemplo. Olha,
faz alguns meses que não está tendo visitação de algum líder como regional ou pastor. É uma forma de estar mostrando, né? De estar refletindo isso para a associação e eles também estarem cientes disso. Então, são coisas importantes. Uma coisa muito importante para ranking e relatório: nunca deixar para o último dia. Sempre tem aquela pessoa que gosta de deixar para o último dia. Só que como a gente sabe brasileiro, né? Como é? Quando a gente deixa para o último dia, todo mundo deixa para o último dia e tudo trava, nada funciona. Aí, como que você vai fazer? Às vezes dá uma pane na internet, acaba a energia, pode acontecer muitas coisas. Então, o relatório mensal, ele tem um período de 10 dias para você estar fazendo. Faça nesse período. Ah, mas eu trabalho todo dia. Chega em casa, tira um minuto, um momento para isso. Ou, cai, sempre vai ter o fim de semana ali no meio. Pega um domingo na parte da tarde ou um sábado à tarde, faça o relatório. Nunca deixe para o último dia. Deixar para o último dia é o erro maior que acontece. Então, não deixe para o último dia, porque vai que acontece algum imprevisto. E a mesma coisa com o ranking. O ranking ele está disponível o ano inteiro. Você acabou de fazer atividade, já joga lá no ranking. Pega foto, que muitas coisas a gente precisa de foto, né? É sempre importante a gente estar registrando as reuniões. Então, fez a atividade naquele dia, opa, vou lá, abro o sistema. É rápido, é uma coisa muito rápida. Explica o que aconteceu, como foi feito, coloca a foto e envia. Vai ser fácil, principalmente para os regionais, porque imagina, nós, como um clube, acha complicado fazer o ranking um clube. Imagina os regionais que tem que avaliar, às vezes, 10 clubes. Então, é importante a gente não deixar para o último dia. Vai ser fácil para a gente e para eles. Facilita todos os lados. Então, lembre-se sempre, conforme vai fazendo, vai colocando. Ó, dia 1º é dia de ranking. Diretores, lembram-se secretárias, fiquem atentos, secretárias, né? Fiquem sempre atentos. Isso é uma coisa muito importante. Então, a secretaria, como eu já disse, ela é básica. Ela não é difícil. Lógico, tem que ser bem organizada, mas ela não é difícil. Se você fazer com amor, se você fazer de uma forma organizada, nunca deixar para a última hora, vai estar tudo certo, vai estar sempre correto. Coisas que a secretária sempre também está mexendo é a questão de autorizações. As autorizações sempre anexas às pastas das crianças. Como disse, né? A gente tem as pastas de membros. Ali naquela pasta, ó, vai ter um evento aqui na cidade. Uma autorização, é fora do local de encontro. Coloca ela lá. Vai ter um evento, um campuri. A autorização, coloca junto na pasta. Às vezes a criança está tomando algum remédio vai para um campuri, ela está com algum remédio específico naquela época, o pai anota, você coloca dentro da ficha, está acompanhando. Isso é uma forma de ter a organização. A pasta você pode montar elas de várias formas. Pode colocar o logo do seu clube na frente, deixar ela por unidades, ou colocar a primeira diretoria, separar por unidade de meninos e meninas. Você pode usar a sua criatividade para deixar a pasta organizada, desde que ela esteja organizada e com todos os documentos necessários. Bom, a aula é isso, não é difícil, não é uma coisa tão complicada. Toda vez que temos dúvidas, a gente pode estar entrando em contato com a nossa secretária da associação, ela sempre está disposta a atender. Então, é isso. Qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando e tomara que a secretaria de vocês esteja sempre organizada. Até mais!